pessoal, bom dia. Estamos nós aqui novamente para mais uma aula nesse sábado. Espero que vocês estejam resistindo, conseguindo acompanhar as aulas. E quem tiver algum colega que não esteja vendo, incentive ele a assistir às aulas, que isso vai ser muito bom. Agora nós iremos começar um novo conteúdo. A nossa aula vai ser sobre equações. E equações pode ser que você já tenha ouvido falar, mas quem não ouviu, não tem problema. A gente vai ver bem do começo aqui agora. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é uma equação? Podemos definir equação como uma sentença matemática que possui igualdade entre duas expressões. Essa parte que ele diz uma sentença matemática que possui igualdade é extremamente importante, porque a equação é exatamente uma igualdade. Eu estou querendo dizer que duas coisas são iguais. Então, eu posso falar que o que está aqui é exatamente o que está aqui. Isso vai ajudar a gente a descobrir algumas coisas, porque às vezes o que está de um lado nós sabemos quanto vale, porém não sabemos quanto vale o que está do outro. Então, a gente usa um lado que a gente sabe para descobrir o outro lado, porque a gente sabe que os dois lados são iguais. Vamos continuar lendo aqui. Entre duas expressões algébricas e uma ou mais incógnitas. Incógnitas são os valores desconhecidos. Normalmente, na matemática, a gente usa o x. Você já deve ter visto algum exemplo que tinha alguma letra no exemplo, e essa letra pode ser qualquer letra. Você pode usar um A, um J, um X, que é o que normalmente o pessoal usa. E essa letra a gente usa para dizer algo sobre um valor que a gente não conhece. Eu não sei quanto que vale tal coisa, então eu vou lá e coloco uma letra. Em uma equação, nós temos o quê? Nós podemos ter uma ou mais letras, indicando os valores desconhecidos. Então, eu posso ter um valor desconhecido, dois, três, até mais valores. Mas sempre que você vê uma letra, essa letra vai representar um valor desconhecido. Um sinal de igualdade, que é o sinal de igual, que nós usamos normalmente. Então, a equação, ela é uma igualdade. Então, sempre vai ter um sinalzinho de igual para falar que um lado é igual ao outro. E nós vamos ter uma expressão à esquerda e uma expressão à direita, que será algum valor do lado esquerdo, no meio o sinal de igual e algum valor do lado direito. Quando vocês eram pequenos, mas vocês ainda são, vocês já brincaram de gangorra? Em uma gangorra, normalmente, fica uma pessoa de cada lado e vocês vão subindo e descendo. Quando uma pessoa está mais pesada, ela desce. Quando está mais leve, ela sobe. Para que vocês ficassem retos, um de frente para o outro na gangorra, sem que ela se mexesse, vocês teriam que ter o mesmo peso. Então, se os dois tivessem com o mesmo peso, ela conseguia se manter equilibrada. Esse equilíbrio é como se fosse uma igualdade, porque o equilíbrio só se mantém porque o peso de vocês dois, o peso de cada um dos lados, é o mesmo. Uma balança, por exemplo. Para que a balança esteja equilibrada, você precisa colocar um peso de um lado e do outro lado o mesmo peso. Porque se você colocar um mais pesado, ele vai descer, ou se você colocar um mais leve, ele vai subir. Então, para que fique com o equilíbrio na balança, a gente precisa do mesmo peso. Nessa balança, nós temos de um lado o nosso valor desconhecido, que seria o x,
Pode ser X, pode ser Y, pode ser um A, pode ser qualquer letra que vocês queiram. Mas a letra só significa um valor desconhecido. Aqui do lado esquerdo, esse x mais 6 é o primeiro membro da equação. Todo esse x mais 6 é o primeiro membro. Então, tanto a incógnita, que é o nosso valor desconhecido, quanto o valor numérico, que a gente conhece, são o primeiro termo. E do outro lado, nós temos o segundo termo, o segundo membro da equação, que é o nosso 8. Como nós estamos lidando com uma equação, então o que está de um lado é igual ao que está do outro lado. Isso é provado com o nosso sinal de igualdade. Eu estou afirmando que aquilo é igual ao que está do outro lado. Então, um lado é igual ao outro mesmo. Vamos ver esse exemplo da nossa balança. O nosso x é o valor desconhecido. A gente quer saber quanto que vale ele. Em uma equação, o nosso objetivo sempre é descobrir qual é o valor da incógnita, qual é o valor desconhecido. Quanto será que vale aquele x? Então, a gente tem que prestar atenção no seguinte. Deixa eu vir aqui um pouco para baixo. Qual o valor de x para que a balança fique equilibrada? Como eu disse, o nosso objetivo normalmente é sempre descobrir o valor desconhecido. O que a gente pode ver dessa equação? Do lado direito, que seria aqui o lado direito, temos 8 quilos. Para que a balança fique equilibrada, ambos os lados precisam ter o mesmo peso, porque senão ela ia ou abaixar ou levantar de um lado. Portanto, o lado esquerdo precisa ter também 8 quilos. Então, se desse lado direito nós temos 8 quilos, do lado esquerdo também tem que ter 8 quilos, para que ela fique equilibrada. Qual valor a incógnita, que é a nossa letra, que é o nosso valor desconhecido? Nesse caso, eu usei o x, mas poderia usar qualquer outra letra. Precisa ser para que o lado esquerdo seja igual a 8. Então, como eu disse, do lado direito, a gente sabe que eu tenho 8 quilos. Do lado esquerdo, nós também temos 8 quilos, porque é isso que mantém equilibrado. Então, esse x mais 6 vale 8 quilos. Ou seja, qual é o valor que o x tem que ser para que esse lado seja 8 quilos? 6 mais que número vai dar 8? Do 6 até chegar no 8, faltam 2. Então, a gente pode dizer que o x ele precisa ser igual a 2. Se em vez de x eu colocasse o 2 ali, ficaria 2 mais 6. E 2 mais 6 é igual a 8. Então, 8 de um lado e 8 do outro. Realmente ela ia ficar equilibrada, porque você tem 8 quilos de cada lado. Nosso objetivo é descobrir o valor do x. E nós descobrimos. Ele é igual a 2. A equação, para que nós possamos resolver, nem sempre ela vai ser simples dessa forma. Nem sempre a gente vai ter uma balança, e nessa balança a gente vai poder ver quanto que vale a cada lado e vai ser fácil para descobrir o valor de x. Nós podemos fazer de outros meios para poder encontrar o valor dele. E para que a gente resolva, a gente precisa pensar no seguinte. Para resolver uma equação, nós precisamos isolar a nossa incógnita. Isolar significa você deixar ele sozinho. Então, a gente precisa pegar aquela letra e deixar ela sozinha de um lado. De um lado só a letra e do outro lado são os valores numéricos. Aqui, ela precisa estar sozinha em um dos lados, somente a nossa letra, e do outro lado os valores numéricos. Mas a gente tem que lembrar do seguinte: o equilíbrio precisa ser mantido, porque lá no meio a gente tem o sinal de igual.
E aquele sinal de igual é para lembrar que a gente precisa manter o equilíbrio. Para manter o equilíbrio, se eu colocar peso de um lado, eu preciso colocar peso do outro, o mesmo peso. Se eu tirar o peso de um lado, do outro lado eu preciso tirar o mesmo peso, porque senão vai ficar desequilibrado. E a gente sempre tem que manter esse equilíbrio. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo que nós resolvemos da balança e pensar o que a gente pode fazer nela. Aqui eu coloquei para a gente relembrar. Para resolver, a gente precisa isolar a nossa incógnita. Ela precisa estar sozinha em um dos lados. Então, desse lado, a gente precisa deixar só o x. Porém, eu tenho 6 quilos desse lado. Então, esses 6 quilos, de alguma forma, eu tenho que tirar ele daqui. Aqui, o nosso valor, a nossa incógnita, o nosso valor desconhecido. E para que eu deixe ele sozinho desse lado, eu preciso tirar os 6 quilos desse lado. Eu preciso ir lá na balança, pegar os 6 quilos que estão aqui e tirar de lá, para deixar só o x. Porém, tudo que for feito em um lado da balança, a gente tem que fazer do outro. Então, se eu fui desse lado e tirei 6 quilos, eu preciso ir do outro lado e tirar 6 quilos também. Então, se eu tirei de um lado da equação, eu tenho que tirar do outro também. E aqui do nosso lado direito, se eu tirei 6 quilos, eu fiquei só com 2 quilos. Como eu tirei os 6 quilos daqui, eu fiquei só com x. Então, de um lado eu tenho x e do outro eu tenho 2 quilos. E elas estão equilibradas. Então, o x tem que valer 2, que nós já vimos que valia. Porém, agora a gente viu que sempre que a gente mexe de um lado, a gente tem que mexer no outro. Porque se eu simplesmente tirar o 6 de um lado, se eu tirar os 6 quilos, o lado direito vai ficar mais pesado, e aí não tem como eu descobrir o valor do x, porque um lado está mais pesado do que o outro. Para descobrir, a gente sempre precisa dos dois lados equilibrados. Se a gente fosse resolver de uma forma matemática, o que acontece? De um lado da balança, a gente tinha o x mais 6. Aqui a gente tem x mais 6. E do outro lado da balança, nós tínhamos o 8. Nós temos aqui o 8. E como é uma equação, um lado é igual ao outro. Então, o lado esquerdo da nossa equação é o x mais 6. E o lado direito vale 8. Se eu sei que um lado vale x mais 6 e o outro lado vale 8, agora eu preciso deixar de um lado só o x e passar os valores numéricos para o outro lado. Mas para deixar o x sozinho daquele lado, eu preciso me livrar desses 6 aqui. Então, para que eu consiga tirar esses 6 daqui, eu vou tirar 6 desse lado. Eu vou colocar aqui menos 6 desse lado. Porém, como eu estou mexendo nesse lado, eu tenho que mexer nesse lado também. Então, se eu tirei 6 aqui do lado esquerdo, eu tenho que tirar 6 do lado direito. Então, nós não temos como somar uma letra com um número. Mas um número com um número, a gente pode somar. Então, se eu tenho 6 e tiro 6, a gente vai ficar com 0. E se eu tenho 8 e tiro 6, a gente vai ficar com 2. Lembrando, a gente tirou 6 desse lado. Porque se a gente tirasse 6, a gente ia conseguir tirar todos os valores numéricos desse lado e deixar só o x. Como eu tirei desse lado, eu tenho que tirar desse lado aqui também. E tirando desse lado, os 6, 8 menos 6 é igual a 2.
Se a gente tivesse tirado outro número, tivesse tirado um 5, por exemplo, 6 menos 5 ia ser igual a 1. Então, desse lado ia ficar x mais 1. Ainda ia ter um valor numérico, mas a gente precisa deixar só o x. Então, se eu tirar um valor menor, eu vou precisar tirar de novo. Por isso que nós já tiramos exatamente o valor numérico que está aqui. E tirando o valor numérico, eu vou tirar desse lado também. Pode ser que eu vá tirando e desse lado fique, por exemplo, um número negativo. Não tem problema, porque nem sempre a gente está trabalhando com coisas como se fosse uma balança. A gente pode estar trabalhando com qualquer coisa. Então, o x pode ser um valor positivo, pode ser um valor negativo, pode ser uma fração, pode ser um número decimal, pode ser um número irracional, ele pode ser qualquer coisa. Vamos agora para um outro exemplo. Eu peguei outra balança, só que dessa vez, o que muda nessa balança aqui? Do lado esquerdo, o nosso primeiro membro, a gente tem 3 pesos. Um peso de 5 quilos, um peso de X quilos, é um peso que eu não sei quanto que ele possui, e um outro peso de X quilos também, que eu não sei quanto possui. E do lado direito, nós temos um peso de 13 quilos, e eles estão equilibrados. Se eles estão equilibrados, o que está desse lado é igual ao que está desse lado. Então, para que desse lado a gente tenha só os valores que a gente não conhece, só o x, eu preciso tirar esse peso de 5 quilos. Então, eu vou tirar aqui esse peso de 5 quilos. Porém, se eu tirei o peso de 5 quilos, eu também preciso do outro lado tirar 5 quilos. Se aqui eu tinha 13 quilos e eu tirei 5, porque daquele lado eu também tirei, 13 quilos eu tiro 5, eu fico só com 8 quilos. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho 2 produtos com X quilos. Não sei quantos quilos tem. Porém, esses 2 produtos têm o mesmo peso que um produto com 8 quilos. Qual é o peso de cada um dos produtos? Olha, desse lado eu tenho 2 produtos. Cada um tem um peso igual. E desse lado eu tenho um produto de 8 quilos. Quanto que tem que valer cada um desses produtos para poder juntar os dois dá 8 quilos? Se os dois têm o mesmo valor, então é um número mais ele mesmo que vai dar 8. Que valor que tem que ser cada um deles para dar 8? Se o x valesse 1, a gente teria 1 mais 1, que daria 2. Só que ele, na verdade, tem que ser 8 quilos. Então vamos tentar alguma coisa maior. Se o x valesse 3, a gente teria aqui 3 quilos mais 3 quilos. Seriam 6 quilos. Porém, desse lado, a gente tem 8. Então ainda não. Vamos tentar com 4. Se fosse 4, a gente teria 4 quilos mais 4 quilos, que daria 8 quilos. E desse lado, nós temos 8 quilos. Então, cada produto tem um peso de 4 quilos. Se a gente substituir, se a gente, em vez do x, aqui fosse 4, aqui 4, seria 4 quilos mais 4 quilos, 8 quilos, que é exatamente o que nós temos aqui. Porém, a gente não tem como ficar chutando os valores para poder saber quanto que vale. Então, a gente resolve da forma matemática. De um lado da balança, nós temos um peso que vale x. Vou colocar aqui um peso que vale x. Eu tenho também um outro peso que vale x. E eu tenho um peso de 5 quilos.
que aqui ele vale 5 quilos. E do outro lado da balança, eu tenho um peso de 13 quilos, que está aqui. E como ela está equilibrada, o que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. Então, o que a gente vai fazer? Aqui do lado esquerdo, nós temos x mais x. Vamos pensar assim, eu tenho um pedaço de pizza. Se eu ganho outro pedaço de pizza, eu vou ficar com 2 pedaços de pizza. Então, quando eu tenho x e vou somar com x, eu vou ter 2x. Por quê? Eu tenho uma coisa que eu não sei o que é. E eu ganho mais um dele. Eu tenho mais um do que eu não sei o que é. Eu tenho duas coisas que eu não sei o que é. Por isso que nós temos 2x. Desse lado, nós ainda temos 5 quilos. Então, 2x mais 5 quilos. E, do outro lado, nós temos os 13 quilos. O nosso objetivo é sempre deixar o x sozinho. Então, vamos tentar tirar esses 5 quilos daqui. Para tirar esses 5 quilos desse lado, eu preciso tirar 5 quilos do outro lado também. Então, eu vou tirar 5 quilos de cada lado. Foi exatamente o que nós fizemos no outro slide. Nós estamos tirando o peso de 5 quilos. E, se eu tirar esse peso de 5 quilos, o que vai acontecer? 5 menos 5 vai ser igual a zero. Desse lado, vai ficar só 2x. E, desse lado, como eu tirei 5 quilos, 13 menos 5 vai ser igual a 8. Eu fico só com 8 quilos. Agora, nós vamos ver uma outra coisa, que é o seguinte. De um lado, eu tenho 2x. Porém, eu quero saber quanto que vale só 1x, não os dois. A gente precisa que o lado esquerdo fique apenas com 1x. Para fazer isso, a gente precisa fazer uma operação que é o seguinte. Vocês perceberam que aqui eu tinha 5 quilos. Então, eu tirei 5 quilos. Aqui eu tinha o sinal de mais e eu adicionei um número com sinal de menos. O menos é o contrário do sinal de mais. Porque somar é o contrário de subtrair. Colocar e tirar são coisas que são reversas. Então, se aqui eu tenho 2x, esse 2 ele está multiplicando o x, porque seria como se fosse o dobro. Então, eu vou precisar fazer o contrário. Eu vou dividir. E eu vou dividir por 2, porque eu tenho 2. Se eu tenho duas coisas e divido para duas pessoas, cada um vai ficar com uma. Por isso que eu vou dividir por 2. Se eu tenho 2 pedaços de pizza, vou dividir para as duas pessoas, cada pessoa vai ficar com um pedaço. Esse x pode ser qualquer coisa, mas eu tenho 2 dele e vou dividir para duas pessoas, então cada pessoa vai ficar com um dele. Então, na verdade, nós estamos dividindo não o x, mas o valor que está na frente dele. Porque fazendo isso, a gente vai saber quanto que vai ficar só o x. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, eu vou ficar só com x. E desse lado, se eu pegar o 8 e dividir por 2, vai dar 4. No slide anterior, nós vimos que o valor do x era 4. Porém, a gente tinha feito aquilo chutando valores. Dessa vez, o que nós fizemos não foi chutando valores. Nós usamos um método matemático, fomos tirando de cada um dos lados, dividindo, e aí chegamos no valor de x. Porque nem sempre a gente vai conseguir enxergar como a gente enxerga numa balança. A gente vai ter só a expressão matemática. Porém, mesmo tendo ela, a gente consegue
ir fazendo a mesma coisa de tirar o peso de um lado, tirar do outro, para chegar no valor só do x. Algumas observações. O dobro de x é 2x. O dobro de uma fatia são duas fatias. O dobro de R$ 1 são R$ 2. É como se a gente estivesse multiplicando alguma coisa que a gente não conhece. A gente vai ter o dobro daquela coisa. Então, se em vez de multiplicar por 2, eu multiplicar por 3, o nosso x vai valer 3x. Vai ser o triplo. Quando nós somamos x com x, por exemplo, x mais x, teremos 2x. Por quê? É como eu somar uma coisa que eu tenho com uma coisa exatamente igual. Eu vou ter duas dela. É como dizer que temos um de uma coisa e estamos somando com mais um dessa coisa. No final, teremos dois dessa coisa. E se eu tenho uma dessas coisas e vou somar com mais duas, eu vou ter três delas. Vai ser 3x. E um detalhe importante que muita gente acaba se confundindo, que é o seguinte: 2x é diferente de 2 mais x. O que é isso? 2x significa que eu tenho 2 de uma coisa. 2 mais x quer dizer que eu tenho 2, um número 2 mesmo, e estou somando com alguma coisa. Então, 2 mais alguma coisa é diferente de você ter só 2 de alguma coisa. Se o x, por exemplo, vale 1, 2 vezes 1 é 2. E aqui, 2 mais 1 daria 3. Ou seja, eles são coisas diferentes. 2x é diferente de 2 mais x. Aqui é uma multiplicação, enquanto aqui é uma soma. Então, se aqui eu estou multiplicando, aqui eu estou somando. Se eu for fazer alguma operação para tirar os dois, aqui eu preciso subtrair 2 para o x ficar sozinho. Aqui eu preciso dividir por 2 para o x ficar sozinho. Aqui eu preciso de uma subtração. E aqui de uma divisão. Nós vamos fazer agora um exemplo que não vai ter uma balança, porque normalmente nós usamos equações em alguns problemas da vida real. Por exemplo, vamos ler esse daqui. A soma das idades de André e Carlos é 22 anos. Isso é algo importante. A gente já vai anotar. Descubra as idades de cada um deles, sabendo que André é 4 anos mais novo do que Carlos. Eu tenho a idade de duas pessoas, mas eu não conheço nenhuma delas. Como que eu vou descobrir a idade dos dois, sendo que eu não sei a idade de nenhum deles? É possível. Vamos primeiro separar o que nós temos. O primeiro fator importante. A soma das idades de André e Carlos é 22 anos. Então, a gente sabe que se a gente pegar a idade de um mais a idade do outro, vai ser igual a 22. Esse igual é exatamente o igual da equação. Vamos pegar agora uma outra informação. André é 4 anos mais novo do que Carlos. Essa informação é extremamente importante porque quando a gente for começar a reunir as informações que nós temos, isso vai ajudar. Agora a gente vai começar a montar a nossa equação. E a primeira coisa, a idade do André, quanto que é? Não sei. É um valor desconhecido. E para um valor desconhecido, nós usamos uma letra. Eu vou usar a letra A. A idade do André vai ser A, porque eu não sei quantos anos ele tem mesmo. A idade do Carlos. Qual será a idade do Carlos? Também não sei. A idade do Carlos? Não faço a mínima ideia. Vou chamar de uma letra também.
vou chamar de B. Porém, nós temos uma outra informação importante. A idade do André, aqui nós temos o seguinte: André é 4 anos mais novo do que Carlos. Isso é importante. Por quê? A gente sabe quanto o Carlos tem. A idade do Carlos é B. Isso ajuda? Ajuda. Por quê? Se André é 4 anos mais novo do que Carlos e a idade do Carlos é B, a idade do André vai ser B menos 4. Por quê? Porque o André é 4 anos mais novo do que Carlos. Se Carlos, a idade dele é B, B menos 4 é a idade do André. Então, antes nós tínhamos um valor desconhecido, que era a idade do André, e um outro valor desconhecido, que era a idade do Carlos. A gente tinha dois valores desconhecidos. Porém, essa segunda informação fez com que a gente descobrisse que a idade do André era a idade do Carlos menos 4. Agora, a gente só tem dois valores, um valor desconhecido, que é o B. E uma informação importante, que é essa aqui do começo. A idade do André mais a idade do Carlos é igual a 22 anos. Aqui, no começo do enunciado, ele fala isso. Quanto que é a idade do André? A idade do André é B menos 4. Nós temos aqui. Mais a idade do Carlos. Quanto que é a idade do Carlos? É B. Então, em vez de idade do André, eu vou usar B menos 4. Em vez da idade do Carlos, eu vou usar B. E a gente sabe que isso é igual a 22 anos. É igual a 22. O que a gente pode fazer agora? Desse lado esquerdo, nós precisamos deixar só os valores desconhecidos, só as incógnitas. E desse lado direito, só os valores numéricos. Então, para fazer isso, a gente precisa tirar esse valor daqui, esse 4. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, aqui eu tenho B mais B. B mais B, uma coisa que eu não conheço, mas a mesma coisa que eu não conheço, eu vou ter duas dela. Eu vou ter 2B menos o 4, que já estava aqui em cima. A gente vai repetir o 4, porque eu não consigo fazer nada com ele ainda. E do lado direito, eu só tenho 22. Então eu vou manter o 22. Porém, esse 4 que está aqui, tem como a gente poder ir lá e tirar ele. Eu tenho menos 4. Para tirar ele de lá, eu preciso somar 4. Aquele menos 4 é o valor numérico, como se eu estivesse devendo alguma coisa. Então, eu vou pagar essa dívida. Eu vou colocar 4 de alguma coisa lá. Eu estou devendo, não sei se é dinheiro, se é alguma comida, mas eu vou colocar 4 disso que eu estou devendo lá. Como eu coloquei 4 desse lado, eu vou ter que colocar 4 desse lado aqui também. Então, se eu mexer de um lado, eu tenho que mexer do outro. Menos 4 mais 4, eu devo 4. E coloquei 4, eu vou ter 0. Então, desse lado, o 4, esse menos 4 com esse mais 4 vai acabar desaparecendo, porque a gente tem 0. E desse lado direito, 22 mais 4, 22 mais 4 é igual a 26. Agora, a gente já tem desse lado 2b igual a 26. A gente tem 2b. A gente precisa só do valor de 1. Então, assim como nós fizemos lá no outro exemplo, para que eu tenha só 1b, já que eu tenho 2, eu vou precisar fazer uma divisão. E vou dividir por 2, porque aqui eu tenho 2b. Se eu tivesse 3b, eu iria dividir por 3. Por quê? 2 dividido por 2
vai dar 1. E aí vai ficar só um B pra gente. Se eu dividir de um lado, eu também vou dividir do outro. Então, 2 dividido por 2, a gente vai ter só um B. E 26 dividido por 2 vai ser igual a 13. B é igual a 13. E o que é o B? B é a idade do Carlos. Então, Carlos tem 13 anos. Quanto será que André tem? André tem B menos 4 anos. Só que agora a gente sabe quanto que vale o B. Então, em vez de usar o B, eu vou usar o 13, porque eu sei que o B vale 13. Então, o nosso A, que é a idade do André, é 13 menos 4. O nosso A vai ser igual, 13 menos 4 é igual a 9. Então, Carlos tem 13 anos e André tem 9. André é 4 anos mais novo do que Carlos. Isso é verdade, porque se um tem 9 anos, o outro tem 13, a diferença deles é de 4 anos. Vocês viram que nós não tínhamos a idade de nenhum deles. Porém, como nós sabíamos que a idade deles era igual a 22 anos e nós tínhamos uma informação sobre a idade de um deles, nós conseguimos descobrir a idade dos dois, sem saber a idade de nenhum. A equação funciona dessa forma. Ela vai te dar uma informação e vai te dar uma igualdade. E a partir disso, a gente consegue descobrir aquilo que a gente quer. A gente conseguiu descobrir a idade de cada um deles. A equação é uma coisa que nós vamos trabalhar bastante. Então, na próxima aula eu vou trazer mais alguns exemplos para vocês e vou explicar um pouquinho melhor. Mas vão se acostumando com vocês lidarem com valores desconhecidos. E esse valor desconhecido, você vai sempre chamar ele de alguma letra. Pode ser de A, pode ser de B, pode ser de X, pode ser a letra que você quiser. Mas ele vai ser uma letra. E por você chamar ele de uma letra, você vai conseguir depois descobrir quanto que vale essa letra. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Agora ficou um pouquinho escuro aqui. Mas fiquem tranquilos. Eita, ficou muito feio. Eu vou trazer mais exemplos na próxima aula. E para isso, assistam essa aula, leiam vou mandar os slides para vocês e tentem ver os slides para ler e entender um pouquinho melhor. Mandem as dúvidas e não se preocupem, equação é um tema um pouco mais complicado, então nós vamos trabalhar ele bastante, ok? Aproveitem o resto do sábado e descansem e estudem um pouquinho. Opa.